Hoje é uma quinta-feira, estamos passando um pouco das 18 horas. E quando aqui estamos falando sobre saúde, celebrando saúde, aqui na Vibe Mundial, através das ondas milagrosas da Vibe Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Como sempre repito aqui, para os que não me conhecem, eu cuido de uma clínica de transtornos músculo-esqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que é o nosso esqueleto no sentido amplo, né? O nosso esqueleto não é somente osso, né? E as doenças desses sistemas têm dois acentos principais: dor e incapacidade física. Certo? Por isso que muitos pacientes que vão à nossa clínica vão com a ajuda de alguém ou através de bengalas, muletas, andador ou cadeira de rodas. Né? É disso que nós cuidamos. Entende? Disso que nós cuidamos. Muito bem. Mas, como disse, se o acento principal é dor e deformidade, né? Entendeu? Incapacidade física. Mas o grande life motif, né? O grande motivo que leva o doente à clínica é a dor. Então pode-se dizer que a dor é realmente o fator mais importante que leva o paciente ao consultório, à nossa clínica. Então, a nossa clínica é uma clínica de dor. É uma clínica de dor. Porque quem chega tem uma dor, várias dores, entende? E essa dor, ela pode acontecer em qualquer geografia do corpo humano, entende? Dor de cabeça, dor no pescoço, dor nas costas, dor nos ombros, nos braços, nos punhos, nas mãos, dor no peito, dor na região lombar, dor nos quadris. Dor ciática, aquela dor tremenda do nervo ciático irradiando-se pela perna ou pelas pernas, entende? Dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou nos pés, entende? Dor nos tornozelos ou nos pés, entende? Então, em tudo que é lugar pode aparecer essa dor. E tem mais importância também entender que tem muita dor referida. Ou seja, às vezes o paciente refere uma dor na coxa que não tem nada a ver com a coxa, tem a ver com a coluna lombar. Às vezes refere uma dor no joelho e tem a ver com a coluna lombar. Às vezes refere uma dor nos pés, ou um adormecimento, ou cãibras, formigamentos, perda de força nos pés, paralisia do pé, aquele pé que cai. Tem a ver com coluna lombar. Né? Por quê? Porque na coluna lombar saem as raízes nervosas que formam talvez o nervo mais grosso das raízes nervosas, que é o nervo ciático. Né? O nervo ciático é o comandante das nossas pernas. Né? Ele que comanda as nossas pernas. Entende? Para corrida, para equilíbrio, para subir uma escada, para atravessar uma rua correndo, enfim. Para competir, entenderam? Nervo ciático, entende? Então, assim, o maior vilão do nosso esqueleto se chama deformidade. E a causa maior de deformidade do nosso esqueleto se chama força da gravidade. Nós não podemos nos livrar da força da gravidade, ou seja, da atração que a Terra exerce sobre os corpos que sobre ela estão, entende? E empurram para baixo. Entende? Se você segurar uma maçã e largar, ela cai no chão. Você segura um copo e larga, ele cai no chão e quebra. Entenderam? Essa atração em relação à Terra se chama a ação da força da gravidade. Essa força da gravidade nos empurra para baixo, entende?
Por isso que nós andamos no chão e não voamos para cima, porque o nosso peso nos deixa colado no chão. Entende? Aí nós damos os passos e andamos no solo, no chão. Entendeu? Então, a força da gravidade tem o lado bom e tem o lado ruim, porque ela esmaga o nosso esqueleto, ela empurra para baixo, entendeu? O nosso esqueleto. E esse esmagamento do esqueleto é uma deformidade muito grande que pode ser causada, entende? Esse esmagamento, em geral, o maior sofredor desse esmagamento é a própria coluna vertebral. Esmaga os espaços entre as vértebras onde estão intrometidos os discos intervertebrais. Esmagam esses discos, formando principalmente hérnias de disco, que é a explosão do disco para fora do canal, né? E formando mais tarde uma calcificação na borda das vértebras chamada artrose. A artrose não tem origem bacteriana. A artrose não é um processo infeccioso. Ele é um processo, chamaria mais, degenerativo, entende? Se você imaginar o disco intervertebral e o próprio menisco do joelho, uma cartilagem, a cartilagem ela tem uma certa elasticidade. Aliás, são os discos da coluna que permitem o nosso movimento, né? Se eu dobro para frente, para trás, se eu inclino de um lado, inclino de outro, isso é possível por causa dos discos intervertebrais. Os movimentos se dão entre esses espaços intervertebrais, onde estão esses discos da coluna. E o disco, ele é elástico, é uma cartilagem fibroelástica, entende? Que não tem sangue. O disco não tem circulação em si. Tem uma circulação periférica do disco, mas não dentro do disco, não tem circulação. O osso tem circulação dentro dele. Entendeu? Todos os tecidos, músculo, tudo que você possa imaginar, coração, tem a sua própria circulação. Entende? O disco não tem. Própria dele, não. Entendeu? Então, ele é um sistema hidráulico. Entende? Então, ele tem um componente maior de água e um componente menor. Quando jovem, o componente de água é maior e a elasticidade é melhor. Entende? É melhor. Embora, vejam vocês, essa elasticidade tem também um componente genético, né? Vocês conhecem o homem borracha do circo, né? Que aquela elasticidade é o grau máximo. Entende? Isso é genético. Entende? Mas numa pessoa normal, existem os graus intermediários de genética de elasticidade dos ligamentos. Entende? Então, essa elasticidade, esses movimentos da coluna, dependem muito da rigidez, da saúde dos discos. Entende? Quando você esmaga um disco, ele é um sistema hidráulico. A pressão em cima dele é grande, ele perde água. Se essa pressão é relativamente prolongada, ele perde água e perde a sua elasticidade. Quando ele perde a água e a sua elasticidade, ele dá início ao primeiro capítulo de um processo chamado artrose. A artrose não deixa de ser a degeneração do disco, entende? Que é aquela calcificação que se forma. Essa artrose, ela pode causar mais ou menos dor, dependendo de onde ela se forma, porque a artrose é um processo de calcificação hipertrófico, ou seja, aumenta de volume e ele empurra as raízes nervosas. Dependendo de onde essa calcificação se forma, pode causar compressões das raízes nervosas. E são as piores dores que existem, são as nevralgias. Nesse caso, nevralgia por compressão. Para vocês saberem o que é uma nevralgia, é a dor de dente.
Só que, em geral, no dente não é compressão. É uma exposição do nervo. Entenderam? Entenderam? Então, a nevralgia é a pior dor que existe. O doente, quando ele diz, eu tenho uma dor horrível, eu tenho choque, eu tenho uma dor horrível, eu não me mexo, eu tenho medo de me mexer, porque eu sinto uma dor tremenda, uma facada, uma pontada. É nevralgia. Isso é nevralgia. Entenderam? Nevralgia. E essa nevralgia, a mais importante de todas, é a nevralgia do nervo ciático, né? Que é aquela compressão da região lombar que se irradia para uma ou duas pernas, às vezes. Entende? Então, a artrose, queridos, que o vulgo chama bicos de papagaio, né? Por que esse nome? Por que essa rotulação, né? Porque nas radiografias, a artrose se forma nas bordas das vértebras, em às vezes 180 ou 360 graus. Mas na projeção, num plano, a projeção dá a impressão de uns verdadeiros bicos. E entre duas vértebras, o disco está no meio, formam dois bicos. E isso dá a impressão de um verdadeiro bico de papagaio. Por isso que muita gente diz, eu sofro de bico de papagaio. É artrose. Agora vejam bem o que eu vou dizer. Muita gente tem artrose e não tem dor. Entende? E muita gente que vai na minha clínica e diz, olha, eu tenho muita dor, mas eu tenho artrose, não tem cura, né? Não, não é verdade. Não é verdade. Entende? É claro que em umas pessoas que têm uma artrose que já se instalou de muitos e muitos anos, ela não vai regredir. Ela não vai regredir. Mas uma artrose que tem, vamos chamar, que tem uma idade menor do que há muitos anos, pode regredir. Entende? Pode regredir. E outra coisa importante também que eu quero dizer. Eu consigo tirar muita dor de pacientes com muita artrose sem tirar a artrose. Entende? Sem tirar a artrose. O que a artrose faz? A artrose, ela dá uma disfunção do movimento da articulação vertebral. Entende? Ela dá uma disfunção. Ela é uma deformidade dessa articulação. E dá um quadro também chamado instabilidade vertebral. Você saber o que é uma instabilidade vertebral, você pode comparar com o assim chamado, como o vulgo chama, pulso aberto, né? A pessoa que vai abrir uma maçaneta dura de uma porta e diz, ai, meu pulso saiu do lugar. Ou seja, ele luxou, uma luxação. Entende? Então, a instabilidade vertebral, ela pode acontecer por uma calcificação do disco, entende? Ou, às vezes, vejam vocês, essa calcificação pode fundir duas ou mais vértebras. Tem uma doença chamada espondilite anquilosante, que ela calcifica completamente a coluna. É uma calcificação, um endurecimento dos ligamentos em volta da coluna, que impede movimento, esmaga disco e vários níveis de disco ficam calcificados. A pessoa não só ela perde os movimentos da coluna, como ela perde a postura e vai inclinando para frente, entende? De tal modo que quem sofre desse problema em grau mais avançado fica olhando só no chão. Para olhar para frente, ele tem que se jogar completamente para trás, porque a coluna está completamente endurecida, entende? São quase todos os níveis de disco calcificados. Chama espondilite anquilosante. Ela tem um componente genético, essa doença, entende? Eu já atendi famílias que vários irmãos têm essa doença, entenderam? Entenderam? Agora, quando ela está no começo, né, é possível melhorar a postura do indivíduo, impedir que ela aumente essa deformidade, às vezes não só no sentido para frente, né, formando um corcunda exagerado, como também ela pode calcificar, jogando o eixo da coluna para um lado ou para o outro e até em torção. Entende? Nós atendemos vários casos desses. Entende?
E ninguém sabe como isso acontece, mas deve ter origem genética, porque eu já atendi vários irmãos da mesma família com essa doença, entenderam? Então, é preciso uma vigilância do médico. Não tem cura, vamos dizer assim, até o presente momento. Mas você pode minimizar os efeitos negativos que essa doença causa, porque ela é progressiva. Ela vai entortando o paciente, vai entortando, entenderam? Então, vejam vocês, a artrose, ela é muito comum. Eu diria que, após os 40 anos, ela é muito frequente. Né? É em qualquer articulação. Pode ser na articulação do punho, na articulação das falanges dos dedos, entende? Pode ser nos joelhos, pode ser no ombro, pode ser no quadril, pode ser nos pés, entenderam? A artrose é uma degeneração de uma articulação que era sadia e agora não é mais. Entende? Por quê? Porque aquelas cartilagens que faziam parte dessa articulação se degeneraram. Entende? E essa artrose pode permitir movimento articular com grande atrito, com grande lixamento, com grande desgaste, ou pode soldar dois ossos que antes se movimentavam um em relação ao outro e agora não se movimentam mais. Entendeu? Não se movimentam mais. Então, a artrose é muito frequente, é muito frequente. E o grande fator causador de artrose, principalmente na coluna, é o mau uso, é o desgaste, é o esmagamento, é carregar muito peso, é a obesidade, é a insuficiência muscular, é a própria instabilidade vertebral, entenderam? Essa instabilidade vertebral, ela pode ser detectada com uma queixa muito frequente do paciente. Vejam vocês. Eu atendo um paciente, ele diz assim, tem dias que eu passo muito bem, não tenho dor nenhuma. Ah, mas tem dias que eu entro numa crise, tenho dores horríveis. Aí passo aí uma semana, 10 dias, meio travado, parado e tal, daí melhoro. Entende? De repente, pior de novo. Entende? Isso é uma instabilidade das articulações da coluna. Entende? Que foram maltratadas por alguma queda, por algum movimento, por esforços repetidos. Entende? Esforços repetidos. Entende? Por impactos repetidos. Entende? Eu já disse aqui e vou repetir. Eu vejo muito nos clubes que frequento, de ginástica, nas academias, nos parques que eu frequento, pessoas hábeis em pular corda. Entende? Tem pessoas que dão um verdadeiro espetáculo, né? Pulando corda. Vocês não imaginam esses impactos repetidos de pula-pula, entendeu? Eles fazem muito mal à coluna. Muito mal, muito mal, muito mal. A médio e longo prazo, entende? Então, vejam vocês, nós somos muito frágeis. A impressão que nós somos muito fortes, super-homens, né? Não, nada disso. Nós, quando nascemos, devia ter uma placa assim, cuidado, frágil. Nós somos muito frágeis, muito frágeis. Então, vejam vocês, o envelhecimento é palco frequente de deformidade do esqueleto, de desnível de ombros, de escoliose, desvio de coluna, sabe, desnível da bacia, pernas que estão se desviando em X, no valgum, ou em varo, né, na perna de cowboy, entende? Com o avançar da idade. Tudo isso, meus caros, são doenças adquiridas, entende? Era um esqueleto perfeito e, de repente, o mau uso, tanto em termos de trabalho, tanto em termos de atividade doméstica, ou tanto em termos de competição, de esportes, entende? Imagine vocês, halterofilismo, levantar aqueles pesos 100 quilos, 120 quilos. É terrível isso, entende? Terrível, entende? Então, esse mau uso que se faz do esqueleto tem complicações futuras. Você vai pagar caro por isso, entende? Eu uso uma expressão que sempre eu repito aqui. Um dia a casa cai. Entenderam? Um dia a casa cai.
Entendeu? Então, como não maltratar o seu esqueleto? Evitar, entende? Sobrepeso. A obesidade é terrível, né? Ele é um péssimo negócio, em qualquer circunstância. Para o coração, para a circulação, para a coluna, para as articulações de carga, entende? A pessoa despende mais energia, se cansa mais fácil, entende? A obesidade é uma tragédia. Infelizmente, ela está virando epidemia, né? Epidemia. Você vai na rua, você circula pela rua, você vê com quantos obesos você cruza, entendeu? Se torna uma epidemia, entende? É uma doença fabricada pela assim chamada civilização ocidental, principalmente, entendeu? Então, fuja do excesso de peso, número 1, para qualquer circunstância, não só para o esqueleto, entendeu? Impactos, então, nem pensar, entende? Exercícios de impactos repetidos, muito mal, entendeu? E obesidade que dá também insuficiência muscular, imobilismo, ou seja, como o esforço é grande para andar, se cansa fácil, não anda, cria um círculo vicioso, engorda mais, não gasta energia, entende? Às vezes se acalma, né? Comendo, entendeu? Então, o nosso esqueleto, ele é muito frágil, dá a impressão que ele é muito forte, entende? Todos os órgãos estão contidos no nosso esqueleto. A nossa postura, a nossa presença, eu sempre digo aqui, o esqueleto, ele tem uma linguagem muda, entende? Mas é a expressão corporal do indivíduo, né? Essa expressão corporal diz o que vai na alma da pessoa, né? Se você está bem de vida, se você está feliz, entende? A tua postura é outra. Agora, se você está depressivo, entendeu? O esqueleto cai, o corcunda aumenta, entenderam? Então, é muito expressiva a linguagem do corpo, é muito expressiva. Também a linguagem da expressão facial, né? Expressão facial também. Entendeu? Uma linguagem muda, mas ela é muito expressiva, entenderam? Então o nosso esqueleto é muito importante, cuide dele, entendeu? Mas o meu tempo hoje está terminando. Espero que gostaram da minha palestra, aprenderam algumas coisas. Eu quero noticiar mais uma vez que mudei o endereço da minha clínica. Ela agora está situada na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo. No número 1470 da Giovanni Gronchi. Ela é bem próxima do estádio do Morumbi, do estádio de futebol do Morumbi, entenderam? O telefone da minha clínica lá é o 3661-4243. O meu telefone celular e WhatsApp é o 97082-8015, código 11. Eu tenho uma fisioterapeuta, a doutora Sabrina, que também pode dar orientação. O telefone da minha fisioterapeuta é 11 97357 4411. 4411. Então, meus caros, espero que vocês sejam muito felizes, mas para isso é preciso ter muita saúde. Até a próxima. Obrigado.